Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana e vamos para um trecho deste livro aqui, Ensinando a Transgredir a Educação como Prática da Liberdade, de Bell Hooks, maravilhosa Bell Hooks. Vamos para a leitura. Essa aqui é uma edição da Martins Fontes e eu quero ler um trecho especificamente aqui sobre o pensamento feminista na sala de aula agora. Dando aula de estudos da mulher há mais de 10 anos, assisti a mudanças empolgantes. Nesse exato momento, professores e alunos enfrentam novos desafios na sala de aula feminista. Nossos alunos já não são necessariamente pré-comprometidos com a política feminista ou interessados nesse assunto, o que significa que já não estamos apenas partilhando a boa nova com os já convertidos. Já não são predominantemente brancos ou mulheres. Já não são unicamente cidadãos norte-americanos. Quando era uma jovem aluna de pós-graduação e dava cursos de feminismo, eu lecionava no contexto dos estudos negros. Naquela época, os programas de estudos da mulher não estavam preparados para aceitar um enfoque na raça e no gênero. Todo conteúdo que enfocasse especificamente as mulheres negras era visto como suspeito, e ninguém usava a expressão abrangente mulheres de cor. Naquele tempo, quase todos os alunos dos meus cursos feministas eram negros. Tinham um ceticismo fundamental acerca da importância do pensamento e do movimento feminista, dos movimentos feministas para qualquer discussão sobre raça e racismo, para qualquer análise da experiência negra e da luta pela libertação dos negros. Com o tempo, esse ceticismo se aprofundou. Os alunos negros, mulheres e homens, questionam continuamente esse assunto. Quer na sala de aula, quer em minhas palestras públicas, perguntam-me continuamente se o interesse negro na luta pelo fim do racismo não exclui o envolvimento no movimento feminista. Você não acha que as mulheres negras, como raça, são mais oprimidas que as mulheres em geral? O movimento feminista não é direcionado, na verdade, para mulheres brancas? As mulheres negras não foram sempre liberadas? Essas perguntas tendem a ser a norma. O esforço para responder às perguntas como essas produziu mudanças em meu jeito de pensar e escrever. Como professora, teórica e ativista feminista, sou profundamente comprometida com a luta pela libertação negra e quero desempenhar papel de destaque na reformulação da política teórica desse movimento para que a questão de gênero seja levada em conta e a luta feminista pelo fim do sexismo seja considerada um elemento necessário do nosso programa revolucionário. O comprometimento com política feminista e com a luta pela libertação negra significa que tenho de ser capaz de confrontar as questões de raça e de gênero dentro de um contexto negro, proporcionando respostas significativas para perguntas problemáticas e meios acessíveis e apropriados para comunicar essas respostas. A maioria das salas de aula e auditórios feministas em que falo hoje em dia não é frequentada somente por negros. Embora o progressismo político clame pela diversidade, entre aspas, quase não existe uma compreensão realista de como as estudiosas feministas têm de mudar sua maneira de ver, falar e pensar para que possamos nos comunicar com os vários públicos, os diferentes, entre aspas, sujeitos que podem estar presentes num determinado lugar. Quantas estudiosas feministas são capazes de reagir de modo eficaz quando estão diante de um público racial e etnicamente diversificado que talvez não partilhe a mesma origem de classe, a mesma língua, o mesmo nível de compreensão, a mesma habilidade de comunicação e as mesmas preocupações? Como professora universitária negra que dá aula de estudos da mulher em salas de aula feministas, essas questões se colocam para mim diariamente. O fato de ser professora de inglês, de estudos afro-americanos e de estudos da mulher, bem como de outras disciplinas, significa que geralmente dou meus cursos a partir de um ponto de vista feminista, mas esses cursos não são arrolados especificamente como cursos de estudos da mulher. Acontece de os alunos se matricularem num curso sobre escritoras negras, por exemplo, sem saber que o material será abordado de uma perspectiva feminista. É por isso que faço distinção entre a sala de aula feminista e um curso de estudos da mulher.
Numa sala de aula feminista, especialmente num curso de estudos da mulher, a aluna ou aluno negros que não tem formação anterior em estudos feministas geralmente se vêem numa classe predominantemente branca, frequentemente composta por uma maioria de feministas radicais brancas, jovens e sem papas na língua, muitas das quais vinculam essa política à questão dos direitos dos homossexuais. A falta de familiaridade com os temas em discussão pode levar os alunos negros a se sentirem em desvantagem não só academicamente, mas também culturalmente. Talvez não estejam acostumados a discutir práticas sexuais em público. Se uma aluna negra admite que não conhece os trabalhos de Audre Lorde e o resto da classe solta um grito de surpresa, como se isso fosse impensável e inadmissível, esse grito evoca a sensação de que o feminismo, na verdade, é uma seita fechada, cujos membros são geralmente brancos. Esses alunos negros podem se sentir isolados e alienados na classe. Além disso, seu ceticismo acerca da importância do feminismo pode ser encarado com desprezo pelos colegas. Seus esforços incansáveis para relacionar todas as discussões de gênero com a questão da raça podem ser vistos pelos alunos brancos como algo que desvia a atenção dos interesses feministas e, portanto, deve ser contestado. De repente, a sala de aula feminista já não é aquele porto seguro que muitos alunos de estudos da mulher imaginavam que fosse. É, ao contrário, um lugar de conflito, tensões e, às vezes, permanente hostilidade. Para nos confrontarmos mutuamente de um lado e do outro das nossas diferenças, temos de mudar de ideia acerca de como aprendemos. Em vez de ter medo do conflito, temos de encontrar meios de usá-lo como catalisador para uma nova maneira de pensar, para o crescimento. Os alunos negros frequentemente introduzem nos estudos feministas essa noção positiva de desafio, de investigação rigorosa. As professoras brancas, em sua maioria, que têm dificuldade de lidar com reações diversificadas, que podem se sentir tão ameaçadas quanto os alunos pelas perspectivas dos alunos negros. Infelizmente, estes frequentemente saem da aula achando que obtiveram a confirmação concreta de que o feminismo não aborda nenhuma questão a partir de um ponto de vista que inclua a raça, nem se refere à maneira significativa à experiência negra. As professoras negras comprometidas com a política feminista podem aprovar a presença de um corpo discente diversificado em suas salas de aula, embora reconheçam que é difícil ensinar estudos da mulher a alunos negros que abordam um assunto com sérias dúvidas sobre sua pertinência. Nos anos recentes, tenho dado aula a um número maior de alunos negros homens, muitos dos quais não percebem que o sexismo afeta seu modo de falar e interagir num contexto de grupo. Eles podem enfrentar desafios a certos padrões de comportamento que antes disso jamais considerariam importante pôr em questão. No fim do semestre, Mark, aluno negro do meu curso de leitura de ficção, no currículo de inglês, partilhou que, embora tivéssemos enfocado a literatura afro-americana, sua mais profunda sensação de despertar veio de aprender sobre questões de gênero sobre os pontos de vista feministas. Esse é um pequeno trecho desse material maravilhoso, gente. Ensinando a Transgredir traz à tona questões que precisam ser conversadas, discutidas, refletidas. E sobre essa questão de mulheres negras, das questões feministas, desta interseccionalidade e principalmente dessa misoginia por parte de homens, independente de sua identidade, nas questões de gênero ou até de raça, a estrutura misógina da sociedade afeta diretamente todas as mulheres. Então, eu recomendo que você assista às lives com Sueli Feliziane aqui no canal. Também temos uma live aqui na playlist Gênero e Sexualidade, especificamente sobre masculinismos. E recomendo veementemente que você siga e apoie a Bibliopreta. Bibliopreta é só você pesquisar no Instagram, no Twitter. Você vai encontrar no Google, Bibliopreta, você vai encontrar uma biblioteca digital fantástica e maneiras importantes de apoiar o desenvolvimento acadêmico de mulheres e pesquisas independentes que vão fazer toda a diferença nessa área. Por isso eu recomendo demais esse livro, Ensinando a Transgredir, de Bell Hooks, a maravilhosa Bell Hooks.
e que nós possamos começar a agir em relação a isso e nos desafiar a aprender antes de querer discutir. Nós precisamos rever a nossa forma de aprendizado. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.